Parte 5. O vácuo da perfeição. O sucesso da missão nas Cavernas Salgadas foi registrado com um carimbo seco por Danzo. Adequado. Para Naruto, essa palavra ecoou mais alto que qualquer reprimenda. Adequado não era perfeito. Adequado significava que a lasca, a pequena rachadura que ele sentira, havia de fato comprometido sua eficiência. A imagem do Uchiha e o questionamento fugaz no calor da missão eram falhas. E falhas, na filosofia de Danzo, eram um câncer a ser queimado. Assim, Naruto mergulhou em um novo abismo, o treinamento absoluto. Não era mais sobre aprender novos jutsus, mas sobre refinar, fundir e transcender o que ele já possuía. Seu corpo, já uma arma temperada nas missões mais sombrias, seria agora forjado no fogo de sua própria vontade obsessiva. O vácuo interior, a correnteza silenciosa. Sua primeira busca foi dominar o estilo vento além do que qualquer um em Konoha, talvez além do próprio Danzo, considerava possível. Ele passava dias em claro nas florestas de treinamento, longe até mesmo dos olhos da raiz. Ele não se contentava em lançar uma lâmina de vácuo. Ele se forçava a cortar uma folha caindo ao meio, depois um fio de cabelo, depois o próprio fóton de luz que passava por uma fresta. Ele praticava a onda de vácuo contra cachoeiras, não para parar a água, mas para criar um túnel de vácuo perfeito e estável através dela, sem uma única gota respingar. O ápice foi a esfera de vácuo. Ele não a via mais como um projétil, mas como um estado de ser. Sentado em meditação, ele tentava comprimir a esfera do tamanho de uma bola de praia para o de uma ervilha, concentrando todo o poder destrutivo em um ponto infinitesimal. O esforço era tão grande que a pele ao redor de seus olhos, mesmo sob a máscara, ficava marcada por finos vasos sanguíneos estourados. O ar estremecia à sua volta, distorcido pela densidade do poder. A sinfonia da destruição. Fusão de elementos. Sua mente, treinada para a eficiência máxima, começou a ver os jutsus não como técnicas isoladas, mas como notas em uma partitura de morte. Ele começou a fundi-los. Um clone de madeira surgia, mas em vez de atacar fisicamente, sua mão se abria e lançava um shidori silencioso e preciso. Era o ataque perfeito. Um alvo distraído pela criação de madeira, abatido pela velocidade e poder do relâmpago. Ele praticava lançar uma grande bola de fogo e, no coração das chamas, canalizar uma série de ondas de vácuo. O resultado era uma tempestade de fogo e lâminas de ar comprimido que dilacerava tudo em um raio de 50 metros. A parede de lama era infundida com o estilo madeira, criando uma fortificação viva e espinhosa que se regenerava e atacava qualquer um que a tocasse. O diálogo com os demônios internos. Seu treinamento mais perigoso era com a Kyuubi e as células de Hashirama. Ele não suplicava por poder. Ele o dominava. Ele se sentava no esgoto de sua mente, diante da imensa gaiola, e encarava o olho vermelho sangue da raposa. Deixe-me o seu ódio, ele ordenava, sua voz mental tão fria quanto a de Danzo. Sua fúria é combustível. Nada mais. A besta, inicialmente desdenhosa, começou a ver num um recipiente frágil, mas um carcereiro tão sombrio e determinado quanto o próprio Danzo. Relutantemente, um fluxo controlado de chakra vermelho escorria para Naruto, fundindo-se perfeitamente com sua própria energia, alimentando seus jutsus em uma escala monstruosa. Com as células de Hashirama, a luta era diferente. Ele meditava sob uma grande árvore, tentando comunicar-se não com o poder, mas com a vontade residual. A vitalidade teimosa que buscava a luz era um inimigo mais insidioso que o ódio da raposa. Ele a forçava a se curvar à sua vontade, usando-a não para criar vida, mas para aprimorar a morte. A técnica do dragão de madeira que ele invocava não era mais um simples construto de madeira. Era uma criatura coberta de espinhos venenosos e com olhos que brilhavam como uma luz carmesim roubada da Kyuubi. A invocação do pesadelo. Ele aprofundou seu vínculo com o Baku. Suas sessões de invocação não eram mais apenas sobre chamar a criatura. Ele praticava a sincronização. Ele aprendia a usar o vácuo criado pelo tronco do Baku para amplificar suas próprias técnicas de vácuo, criando um redemoinho de destruição absoluta que podia sugar uma mansão para dentro de um ponto singular do nada. Dias se tornavam semanas.
Naruto não comia, não dormia, sustentado pela pura chakra da Kyuubi e pela vitalidade de Hashirama. Seu corpo, já impressionante, tornou-se esculpido em linhas de puro músculo e poder latente. Seus movimentos, antes precisos, tornaram-se imperceptíveis. Ele não parecia se teleportar. Ele simplesmente deixava de estar em um lugar e aparecia em outro, o ar sussurrando em protesto à sua passagem. Quando ele finalmente retornou aos quartéis da raiz, ele era diferente. Não havia arrogância em seus passos, não havia orgulho em seus olhos. Havia apenas um vazio mais profundo, uma calma tão mortal quanto a quietude no olho de um furacão. Ele se reportou a Danzo na mesma sala fria. Relate, ordenou Danzo. Naruto não disse uma palavra. Em vez disso, ele estendeu a mão direita. Sobre sua palma, uma esfera de vácuo do tamanho de uma moeda girava, tão densa que a luz ao seu redor se dobrada, criando um ponto de escuridão absoluta no ar. Então, com um pensamento, ele a dissipou. Danzo, pela primeira vez em anos, ficou em silêncio. Seu olho único observou Naruto, não como um mestre observa um aluno, mas como um general observa uma arma de destruição em massa que ele mesmo criou. Havia uma centelha de algo que poderia ser satisfação, mas era rapidamente ofuscada pela cautela. Adequado não era mais uma palavra que se aplicava. Naruto havia transcendido adequado. Ele havia se tornado o próprio ideal da raiz, uma entidade de pura eficiência letal. A ferramenta estava agora mais afiada do que nunca, e Danzo sabia que o menor dos erros faria com que a lâmina virasse contra o próprio ferreiro. O sucesso de seu projeto era também seu maior perigo.